Um pouquinho da história. O primeiro relato de lipoenxertia autóloga ele foi descrito por Neuber em 1893 e ele começou fazendo ali enxerto de gordura para sepelados de tuberculose, aqueles pacientes que evoluíam com necrose gomosa, e ele preenchia ali com blocos de gordura para poder corrigir essas lesões. E o que ele observava é que, com o passar do tempo, a gordura era absorvida e eles, por um grande período, os pesquisadores eles tentavam entender o porquê que parte dessa gordura absorvia. Então, o Neuhoff e o Hirschfeld, em 1923, eles fizeram uma análise microscópica dessa gordura enxertada e eles chegaram à conclusão de que quando você enxerta bloco de gordura, você tem um fenômeno degenerativo ali no centro. E isso por questões de área de contato mesmo, né, da área receptora, e que ele coloca uma ideia de que se ao se processar, ao quebrar essa gordura em partículas, você teria possivelmente uma maior viabilidade. Então, pensando aí, seguindo esse raciocínio, um outro pesquisador chamado Ersex, ele faz um trabalho em que ele processa a gordura, ele coleta a gordura, coloca numa batedeira e bate essa gordura por um período e depois ele faz filtragem. Então ele ultraprocessa essa gordura. E ele, nesse trabalho, ele teve uma sobrevida dos adipócitos muito pequena, então ele coloca a lipoenxertia como sendo um procedimento de resultado negativo. E por muito tempo, essa ideia prevaleceu na comunidade científica. Até que nos anos 90, um pesquisador americano, um cirurgião chamado Sidney Coleman, ele conseguiu observar, ele pensou que a possível causa dessa absorção que foi reportada aí pelo Essex seria um ultraprocessamento da gordura que causaria lesão nos adipócitos. Então ele chega à conclusão de que não seria nem 8 nem 80. Você não pode nem colocar uma gordura in natura, em bloco, como também você não pode processar essa gordura demais, senão você vai ter uma absorção grande. E ele desenvolve um protocolo onde ele tem esse cuidado na hora de coleta, não aplicar uma pressão na área de lipoaspiração muito grande, para não lesar os adipócitos, e fazer uma centrifugação com baixos parâmetros para que você não lesione essas células e elas se tornem viáveis o suficientes para serem enxertadas. Então, através do protocolo de Coleman, ele consegue evidenciar histologicamente que você tem uma sobrevivência de adipócitos, e isso foi uma revolução no campo aí da lipoenxertia. Então, o Sidney Coleman, ele descreve a técnica, o primeiro artigo que ele realizou foi para tratamento aí de doenças na órbita, de deformidades oculares. Então, nesse paciente aqui, essa figura está em preto e branco, que é original, é do primeiro artigo dele. Então, para essa paciente, ele faz um preenchimento na região do tear trough, e ele demonstra que houve melhora aí desse sulco mais aprofundado na pálpebra inferior. Essa aqui também é uma outra imagem do próprio artigo, em que você tem o preenchimento, você observa o preenchimento nessa região da pálpebra inferior. Ele usou também para poder tratar a doença de Graves, para tratar esse scleral show.
Então, ele aplicava tanto na pálpebra superior quanto inferior para poder diminuir essa distância interpalpebral. E ao estudar esses casos, que ele começou ali mais ou menos no início da década de 90, depois de 4 anos, ele publica um segundo artigo, onde ele descreve o enxerto de gordura como sendo mais do que um preenchedor permanente. Ele começa a observar que esses pacientes, eles não tinham só ganhos de volume, mas eles tinham também, eles evoluíam com melhora da qualidade, do aspecto da pele, melhora de pigmentação, melhora do glow, melhora do aspecto da pele no geral. Então ele começa a perceber que existe algo a mais nessa enxertia, e aí que surgiu a ideia de que havia ali um mecanismo regenerativo de células-tronco envolvido, e aí ele abre as portas para a pesquisa de células-tronco derivadas da gordura, dos adipócitos. Então, esse é o artigo que ele publicou. É um paciente em que ele utilizou o microfat para poder preencher nessa região malar, região de fossa canina, região dos lábios. A área verde foi aonde ele preencheu, e a área laranjada é a área que foi poupada, onde ele não colocou enxerto. E aqui ele comparando depois de 11 meses e depois de 3 anos e 7 meses. Então, houve melhora da cicatriz de acne, houve melhora do aspecto geral da pele, olha esse glow, essa pele mais viçosa, e houve melhora também do preenchimento, onde as áreas das áreas faciais que estavam mais fundas, consumidas. Caso vocês queiram interromper para poder perguntar algo, vocês fiquem à vontade, viu? Aqui vai ser um bate-papo bem informal. Outro caso que ele descreve esse paciente, ele foi vítima de rabdomiossarcoma e ele, após o tratamento, evoluiu com esse afundamento importante aqui na região da face, próximo ao ângulo aqui da mandíbula. E aí ele faz a injeção de gordura por planos. E o que ele observa depois de 7 meses é que a gordura, que a pele, ela tinha um aspecto, a consistência de um aspecto normal. Não era apenas um preenchimento com a gordura. Então, ele começa a perceber que as células-tronco, elas eram capazes de se multiplicar nos tecidos em que elas eram injetadas, tecido ósseo, tecido muscular, tecido cartilaginoso, e que esse mecanismo totipotente ele estava relacionado à presença das células-tronco na gordura. E isso desperta uma atenção muito grande dele, e ele começa a escrever trabalhos relacionados à melhora, tanto de volumização como também de qualidade. Outro aspecto que ele observou nesse trabalho foi a melhora das cicatrizes hipertróficas. Então, aqui ele aplicou nanofet em toda essa cicatriz, houve uma melhora considerável. Nesse caso aqui, a melhora foi ainda mais considerável, também uma cicatriz hipertrófica. Então, o que são as células adiposas derivadas, as células-tronco derivadas da gordura? As células-tronco, elas são células que têm uma capacidade de autorregeneração. Como eu disse, tem capacidade de produzir células-filhas com funções mais especializadas,
osso, cartilagem, músculo esquelético, músculo cardíaco, vasos sanguíneos, nervos e pele. E o tecido gorduroso, ele é o que apresenta maior concentração de células-tronco. Você tem cerca de 5.000 células-tronco por grama de gordura. E se você compara com a medula óssea, por exemplo, que também é conhecida por ser um local onde se encontram células-tronco, na medula você tem cerca de 100 a 1.000 células por ml. Então você tem no mínimo aí 5 vezes mais a concentração na gordura é no mínimo 5 vezes maior do que na medula óssea. Esse é um encontro que eu tive em Chicago em 2017 e foi a partir desse congresso que eu conheci as células-tronco de gordura. Foi através do Dr. Jin Toriyama, que é esse japonês americano, que eu conheci a técnica em 2017 no congresso. Nesse congresso, o Jin Toriyama, ele apresenta um microfet para poder tratar lesões de pele em pacientes que já tinham sido submetidos à rinoplastia e que tinham ali já problemas de cicatrização, de vascularização, pacientes que iam realizar cirurgias secundárias, terciárias, quaternárias, e ele começa a tratar o envelope, a pele, para que aumentasse a pega do enxerto e que aumentasse a chance da cirurgia ser melhor sucedida. Naquele período, não existiam esses filtros. Naquela época, não tinha esse filtro que a gente tem hoje para poder emulsificar a gordura. Ele se fazia em peneira. Eu, inclusive, cheguei a usar essa peneira por muito tempo. E com essa peneira, a gente não chega a nanofat, a gente chega até microfat. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês com o processamento de gordura, a definição do que é macro, o que é micro e o que é nanofat. Então, ele no artigo dele, ele até chega a descrever essa peneira, aonde que ele comprou, que era uma peneira que ele comprou pelo site da Amazon, que naquela época ainda não existia esses materiais LipoCube e esses filtros que a gente tem hoje. Então, aqui é a paciente que ele tratou. Olha a pele do dorso de nariz, uma pele sofrida. Uma paciente que que já tinha sido submetida aí à cirurgia, que tem uma redução de vascularização e está com essa pele bem sofrida. Aqui ele tira um tecido de face temporal, aplica o nanofat, o microfat, desculpa, aplica o microfat e esse tecido no dorso do nariz, como vocês podem ver aqui nessa figura. E essa fáscia, ela serve como um pool de células-tronco. As células-tronco vão ser entregues ali para a região dos tecidos subjacentes através dessa fáscia ao longo do tempo. E aqui ele mostrando o resultado após cerca de 6 meses do procedimento. Uma melhora importante, né, da pele e uma nutrição do enxerto. Ele usou o enxerto de costela para poder pegar esse nariz. Então, ele mostra esse resultado que me chamou muito a atenção nesse congresso em 2017 e que despertou meu interesse para poder trabalhar com as células-tronco derivadas da gordura. E depois desse congresso, eu tive uma paciente que foi uma das primeiras pacientes quando eu terminei a minha residência. Era uma paciente fissurada
que já tinha sido submetida a 2 cirurgias para poder corrigir a fissura e o lábio palatino, a fissura palatina e o lábio leporino. E ela chega para mim com querendo melhorar ainda mais esse nariz. Eu tinha terminado, isso foi mais ou menos 2018, mais ou menos, eu tinha acabado de terminar o meu fellow em cirurgia plástica da face, e principalmente rinoplastia, que era o que eu mais mexia. E eu, na época, fiquei pensando se fazia esse caso ou não, mas era uma paciente que não tinha muitas condições financeiras, e eu acabei optando por operá-la, porque eu não ia conseguir encaminhá-la para o meu chefe, por exemplo. Então, eu estava começando, acabei cobrando mais barato e falei, vou tentar ajudar essa paciente. E essa paciente, ela, mesmo eu tendo cuidado de fazer um avanço VY para poder melhorar a nutrição dessa columela, porque esse paciente tem a columela muito curta, mesmo tendo todo esse cuidado, essa paciente evoluiu com uma isquemia no pós-operatório. Isso aqui já é 24 horas após a cirurgia. E eu mandei para a câmara hiperbárica, ela começou a câmara hiperbárica já na segunda-feira, a cirurgia foi no sábado, e mesmo fazendo câmara hiperbárica, essa paciente evoluiu com necrose e evoluiu com perda de substância, de pele e exposição do enxerto. E logo eu pensei comigo, e agora o que eu vou fazer? Uma das minhas primeiras pacientes, a minha carreira que está logo começando, e eu já né, já tive um resultado ali tão desfavorável, como que eu ia continuar, como que eu ia conduzir ali a minha vida profissional daquela hora ali para frente. E foi aí que eu me lembrei do congresso. Eu tinha pouco tempo que eu tinha voltado do congresso nos Estados Unidos, em Chicago, e eu pensei em utilizar técnicas de medicina regenerativa, porque só colocar um enxerto livre ali, geralmente você não tem um bom resultado, porque a columela é uma região pouquíssima de pouca vascularização. Então, o tratamento dessa região aí, geralmente a gente colocar um enxerto composto de cartilagem de orelha com pele. Mas mas nesses casos geralmente não se funciona bem. Então, a minha ideia era injetar, além de colocar o enxerto, injetar esse enxerto com o nano e microfet. Na verdade, microfet na época, né, porque a gente só tinha a peneira, para poder aumentar a chance de pega do enxerto e estimular a regeneração tecidual local. Então, aqui eu coloquei o enxerto. Após uma semana, a gente observa que o enxerto teve algum grau de sofrimento, né, nessa parte mais externa, mas a minha esperança é que a parte mais interna ela tivesse alguma pega, e de fato teve. Depois de um mês, eu já tinha observado de que cresceu um pouquinho de pele, e depois de 6 meses ela teve um fechamento praticamente completo. Aqui, depois de um mês, a gente observa que já teve um fechamento aqui do gap, e aqui, depois de 6 meses, um gap mínimo. Depois desses 6 meses, eu ainda fiz mais 2 sessões de nanofet aqui nessa região. E aqui é o resultado que ela chegou no final, com o fechamento completo dessa columela. E um resultado satisfatório, né? Diante da complicação que eu tive. Perfil
dos dois lados para que vocês vejam aí de perto como que houve um fechamento e uma melhora aí da ferida operatória. Falar um pouquinho agora de fisiologia e das indicações clínicas dos fat grafts. O tecido adiposo ele é considerado um depósito de células-tronco. Os produtos derivados do tecido adiposo eles têm características anti-inflamatórias, antifibróticas, antipoptóticas e imunomoduladoras. Os extratos dos tecidos adiposos eles contêm fatores de crescimento, citocinas, adipocinas e fatores transcricionais que vão acelerar o processo da cicatrização. E quando que eu posso utilizar as células-tronco de gordura ou nanofat? Em qualquer fase da cicatrização. Os estudos, eles mostram que você tem efeito tanto na fase inflamatória, naquela fase inicial, onde você tem sinais de isquemia, de evolução para necrose, quanto na fase proliferativa, onde você tem ali já uma reptilização. Nessa fase, as células-tronco, elas estimulam a multiplicação celular e regeneração, quanto na fase de remodelamento, para poder reduzir ali a formação de cicatriz hipertrófica, cicatriz inestética. Então, ele vai controlar ali a contração da ferida operatória. Então, basicamente, você pode utilizar em qualquer fase da cicatrização. Agora, falando um pouquinho do tamanho das partículas. O que é macro, micro e nanofat? O macrofat, depois que você processou a gordura, que você centrifugou, o que você tira ali da sua centrífuga é o macrofat, que tem geralmente tamanho ali de 1,5 a 3 milímetros. O macrofat, ele é um tecido rico em células adipócitas e tem alguma célula-tronco, mas ele é mais rico em células-tronco, em células adipócitas, desculpa. Então, o objetivo do macrofat, ele é mais volumizar. E a partir do momento que eu vou quebrando essa gordura, eu vou destruindo esses adipócitos e eu vou aumentando a minha concentração de células-tronco. Então, de macro para nanofat, eu vou reduzindo o número de adipócitos e eu vou aumentando ali o pool de células-tronco. O nanofat ele já não tem adipócito nenhum viável, então ele não volumiza, ele só melhora a qualidade dos tecidos. O microfat e o SNI são tecidos que estão ali no intermediários e que eles contêm tanto adipócitos viáveis como também as células troncoadipocitárias. Então, se você vai utilizar macro ou micro ou nanofat, vai depender do que o seu paciente precisa. Se você vai preencher, por exemplo, numa região de pálpebra, em que você precisa, o seu objetivo não é volumizar, você quer só melhorar a qualidade da pele, você vai usar o nanofat. Já se você quer ganhar estrutura, vai aplicar, por exemplo, na região do periósteo malar, se você quer estruturar uma face, ou então na hairline para poder melhorar a sustentação ali na região temporal, elevar a cauda da sobrancelha, aí você vai utilizar um tecido mais rico em adipócitos, que é o macro e o microfat. Então, o uso dessas partículas vai depender da necessidade do seu paciente. A gente não pode esquecer de mencionar as funções neuroendócrinas da gordura. Ela tem fatores de crescimento, peptídeos biológicos, citocinas e componentes vasculares que vão ali estimular o processo cicatricial. Eu vou trazer para vocês agora um dos artigos muito interessantes em que se pesquisou a cicatrização após a aplicação de células-tronco derivadas da gordura na orelha de coelhos.
Então, esse autor, o Zhang, ele, após realizar essa pesquisa, ele evidenciou que houve redução de cicatriz hipertrófica nas orelhas de coelho. Você tem uma redução do alfa, SMA e do TGF-beta1, que são fatores transcricionais que estimulam ali a cicatrização desordenada, e também da expressão do colágeno do tipo 1. Houve também estímulo de metanoproteinases, que são proteínas que estimulam a organização, a formação de um colágeno mais organizado. E que a presença de células-tronco, você tem um down regulation da fibrose no tecido cicatricial e você tem uma melhor organização das fibras de colágeno. Nesse estudo, ele faz um cálculo do chamado Scar Elevation Index, em que ele vai medir a espessura da cicatriz hipertrófica. Então, ele tem 4 grupos aqui. O primeiro deles é um grupo em que você tem as células-tronco derivadas da gordura. O segundo é que você tem um meio de cultura associado às células-tronco. Nesse meio de cultura, basicamente, você tem os produtos, as citocinas, que são produzidas pelas células-tronco. No terceiro, você tem um meio de cultura, o DM1, e o quarto é um outro meio de cultura, é só um meio enriquecido, sem a presença das células-tronco e sem a presença de derivados das células-tronco. E o que ele observa? Que nos 2 primeiros grupos, onde você tem as células-tronco e derivados da célula-tronco, você tem uma melhor cicatrização, uma cicatriz que ela é menos hipertrófica, uma cicatriz que ela é menos pigmentada, uma cicatriz que é melhor esteticamente falando, do que os outros grupos em que você tem os meios de cultura. Aqui você tem cicatrizes mais hipertróficas e mais hipercrômicas. E aí, falando um pouquinho da evolução da pesquisa na área dos fat grafts, um pesquisador americano chamado de Tonard, em 2013, ele começa a estudar especificamente o nanofat. E a ideia dele era se o nanofat ele tinha adipócitos viáveis ou se eram só células-tronco, o que o nanofat de fato era. Então, ele faz um estudo microscópico do nanofat. Ele utiliza uma coloração para CD34, que é um marcador de células-tronco, e ele chega à conclusão de que você tem um pool de células-tronco muito maior no nanofat em relação ao micro e o nanofat e macrofat. E que você, no nanofat, já não tem adipócitos viáveis mais. O que você observa tanto no micro quanto no macro. No macro você tem mais adipócitos, no micro você já tem menos, e aqui você já não vê mais adipócito nenhum viável, você só vê a coloração para células-tronco no nanofat. E ele estabelece um protocolo de microagulhamento para os pacientes, o que ele chama de efeito Cinderela. Como o efeito das células-tronco geralmente começa a partir do segundo e terceiro mês, ele defende a ideia de que você colocando, misturando o nanofat com vitamina C, 100 miligramas, ácido hialurônico, 1 ml e 50 unidades de toxina botulínica, você fazendo esse microagulhamento, o paciente vai ter já uma melhora da pele ali nos primeiros 15 dias após o procedimento, que a gente chama de efeito Cinderela,
tornando aí o procedimento ainda mais atrativo para o paciente. E aqui ele usa o Nanofet na região do colo, ele utilizou 6 ml de microfet na região subdérmica e 12 ml de Nanofet na região mais superficial, dérmica. E a gente observa uma melhora da qualidade da pele, redução da pigmentação e uma melhora da qualidade geral aí da pele na região do colo. Nessa paciente, ele fez uma blefaroplastia inferior com reposicionamento de gordura e ele colocou o Nanofet só para poder melhorar a qualidade da pele. Então, aqui, o objetivo não era melhorar, ganhar volume, né, na região da pálpebra inferior. O volume ele corrigiu com a blefa. Então, o que ele queria era melhorar a qualidade da pele e a gente observa uma melhora importante aqui na região das pálpebras. Aqui, tratamento do código de barras. A gente observa uma melhora importante após a aplicação de micro e de nanofet. Falar um pouquinho dos protocolos de aplicação que a gente usa, que são os protocolos baseados nos protocolos do Coleman. Para a gente poder fazer a coleta, geralmente a gente usa a solução de Klein modificada. São 250 ml de soro fisiológico, mais 20 ml de xilocaína 2% com vaso, uma ampola de adrenalina e uma ampola de ácido tranexano. A gente aplica, espera mais ou menos ali em torno de 20 minutos para essa medicação fazer efeito. É importante que faça essa vasoconstrição e que a gente, de fato, espere esses 20 minutos, porque se você não respeita esse tempo, na hora que você começa a coletar a gordura, vem muito sangue. E esse sangue, além de te atrapalhar em termos de volume, o conteúdo da célula sanguínea, ele acaba sendo inflamatório ali para a região enxertada. Então, o ideal é que você aplique a gordura de forma mais pura possível. Técnica de coleta. Então, para a infusão da solução de Klein, a gente usa uma cânula de 2 milímetros. E para fazer a coleta, a gente utiliza as cânulas de Coleman, que tem 2 a 3 milímetros de diâmetro, com 2 a 3 furos, com 1 milímetro cada furo. Lembrando que não pode ser aquela cânula raladora, porque a cânula raladora ela acaba lesionando, machucando a gordura e você tem lesão de adipócito. Então, não pode ser a raladora. A região da coleta geralmente é a região do abdômen, região interna das coxas e de flancos. Hugo, outra coisa é importante salientar que a cânula da liposucção, pessoal, aqui a referência a gente coloca como 2 a 3 milímetros, mas a gente percebe o seguinte, que o ideal é de 3 milímetros ou mais, porque ela costuma envergar durante a coleta. Então, muito fina, a cânula não é uma boa opção, né, Gu? Então, a gente padroniza sempre no mínimo de 3 milímetros para vocês coletarem a gordura com segurança, né? Vai depender da área coletada e da quantidade que você precisa também. Essa de 2 a 3 milímetros é o padrão que o pessoal da Toyo tem, que é chamado, inclusive, cânula de Coleman, que é o cirurgião que descreveu a técnica. Mas se você vai fazer uma coleta em região abdominal, a Lô tem razão. Às vezes, se você usa uma cânula mais fina, ela acaba envergando e uma cânula de no mínimo 3 milímetros ela é recomendada. É importante a gente fazer uma solicitação de ultrassom abdominal
para poder excluir hérnias e outras anormalidades da parede abdominal. Para quem está começando, a gente não sugere fazer coleta em região abdominal. A região da coxa, como eu disse, é uma região mais segura, onde você tem menos riscos ali de atingir estruturas nobres e de ter complicações. Então, falando um pouquinho da técnica de coleta, a gente faz a injeção da solução de Klein, espera 20 minutos, faz a coleta utilizando as cânulas, e depois que a gente coleta, a gente passa essa gordura para os tubos. Depois que a gente passa pelos tubos, enquanto a gente está coletando, essa gordura ela já fica decantando um pouquinho, então já tem aqui alguma separação de material, mas para poder acabar de separar, a gente envia até a centrífuga e a gente faz uma centrifugação de 3.000 rotações por minuto por 3 minutos. E quando a gente faz essa separação, a gente tem, quando a gente retira da centrífuga, a gente tem uma porção mais superior, que é a porção oleosa, uma porção intermediária, que é a gordura por si, e a porção mais inferior, que é a parte sanguínea. E aqui tem também resto de anestésico. Então, o que nos interessa está aqui nessa camada, nesse terço médio. Depois a gente abre esse frasco, a gente com uma gaze, a gente retira esse sobrenadante e na hora que você abre esse tubinho aqui de baixo, o sangue ele sai. E aí você aspira essa gordura que está aqui no meio e aqui você tem o macrofat. Em áreas que eu vou trabalhar com macrofat, como eu disse, principalmente naquelas áreas em que você precisa de sustentação, em áreas de ancoramento, que são as áreas mais profundas, a gente vai utilizar então já o macrofat. Para áreas mais superficiais, a gente usa o microfat. Lembrando que o grande segredo da lipoenxertia é que você aplique pequenas alíquotas em diversos planos. Isso vai fazer com que você coloque a gordura, você tenha uma maior superfície de contato ali da área receptora do enxerto com o enxerto propriamente dito. Se você faz um bolus muito grande em uma determinada área, vai acontecer aquele processo, aquele problema que é o mesmo de injetar a gordura em bloco, in natura, como era feito no passado e não dava certo. Então, o ideal é você colocar em alíquotas em diversos planos para que você melhore, aumente a chance de pega do enxerto. Outra coisa que é importante para poder também ter uma maior viabilidade dos adipócitos é que você utilize uma seringa com baixa pressão. Então, geralmente, o Coleman ele indica a seringa de 10 ml e que você faça uma lipoaspiração manual, porque se você utiliza a sucção Sistema de vácuo, né? do sistema de vácuo, se você utiliza o sistema de vácuo, você pode acabar lesionando os seus adipócitos. Então, o ideal é que seja feito de forma manual, com uma seringa de 10 ml. E o sucesso da técnica é que você reproduza de fato, tenha esse cuidado e reproduza de fato o que o Coleman ele descreve nos artigos. Já falei um pouco das áreas de coleta, região abdominal, região interna da coxa, culote, flancos ou região interna do joelho. A técnica de coleta, a gente entra geralmente com a cânula em torno de 15 graus, sempre palpando a profundidade que eu vou com a minha cânula, e aí eu faço movimentos de vai e vem.
Geralmente, o orifício da cânula está voltado para baixo, para que você não cause ali irregularidades na superfície da pele. A centrifugação, então, como eu disse, ela vai separar os componentes mais densos dos menos densos. Então, a camada inferior é o sangue, aqui a gordura, e aqui a gente vê o sobrenadante, a parte oleosa. Como eu já disse, o processo de purificação, você tem um macro e microfet que você usa para volumização, porque eles têm adipócitos viáveis. E o nanofat é a última, você processa a gordura até você chegar ali em 600 micrômetros. Quando você chega em 600 micrômetros, você já tem nanofat e você já não tem mais adipócitos viáveis, você tem apenas o tecido rico em células-tronco, que a gente chama de fração estromal. A melhora da qualidade da pele, ela começa a partir do segundo, terceiro mês, mas o ápice, a gente fala com o paciente que o resultado é em torno de 6 a 8 meses. Então, aqui eu estou apresentando para vocês os filtros de centrifugação de gordura. Então, depois que eu colhi ali o macrofat, eu vou passar no filtro de 2.4 para poder emulsificar. Depois de 1.4, eu passo 30 vezes em cada filtro, até chegar no filtro de 1.2, aqui eu tenho um microfat. Se eu quiser quebrar mais um pouco e chegar a nanofat, eu vou usar esse nanotransferidor com uma dessas peneiras. São peneiras que variam de 400 a 600 micra. E por que a gente tem diferença nessas peneiras? Porque em determinadas áreas eu preciso de quebrar ainda mais para evitar irregularidade. Por exemplo, pálpebra. Pálpebra, às vezes, você coloca a partícula de 600 micra, pode acontecer de formar irregularidade, alteração de pigmentação. Então, em pálpebra, geralmente, eu costumo passar no filtro de 600 e no filtro de 400 para que eu tenha ali a gordura, a menor partícula possível, para evitar formação de nodulações e deformidades. Falando um pouquinho do LipoCube, eu vi que já tem gente que utiliza. Na verdade, a gente acabou não adotando na nossa prática, porque é um device que é caro, ele é de uso único e tá trazendo um preço maior ali para o seu procedimento. E você utilizando, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa fornecedora de material, mas os filtros, desculpa, de emulsificação, eles são esterilizáveis, você pode utilizar ele diversas vezes, então isso traz uma economia para a sua prática. Aqui o preço. Sem contar o limite de volume, né, de processamento, né, que às vezes para a gente é importante processar uma grande quantidade de gordura, né, dependendo se o paciente vai fazer um full face, se vai fazer pescoço, se vai fazer área íntima, se vai fazer mão. Então, pouca quantidade de volume não é suficiente, né? E às vezes o cubo ele satura muito rapidamente. Então, Exatamente, é a informação que eu ia trazer aqui agora. O tubo, o cubo, ele tolera no máximo 30 ml de nano e 120 ml de processamento de microfat. Depois que você processou essa quantidade, você tem que usar um novo cube, ele satura. Então, falando um pouquinho de ambiente, de instrumentais e de pós-operatório. Já tinha comentado sobre ultrassom abdominal, exames de rotina para risco cirúrgico. Então, você vai pedir para o seu paciente exames de sangue, de acordo ali com eventuais comorbidades que ele tenha, e vai pedir um risco cirúrgico do cardiologista, avaliação do anestesista se você for fazer em ambiente cirúrgico. Se você for fazer em ambiente ambulatorial,
Geralmente só os exames básicos de sangue são suficientes. A gente utiliza o óxido nitroso com uma aceitação boa por determinados pacientes, e o óxido nitroso ele não exige jejum prolongado. Lá na clínica eles pedem um jejum de 4 horas apenas, que o paciente pode ficar um pouco mais sonolento, mas ele geralmente está protegendo a via aérea, só um cuidado a mais que se tem para esse paciente. Outra coisa, pessoal, é a triagem desse paciente. A gente já comentou no início da aula, né, Gu, em relação ao paciente, não é qualquer um que tolera, né, o procedimento sem a sedação. E outra coisa, por exemplo, seria ser o paciente asa 1, né? Então, o paciente para fazer em nível ambulatorial é o paciente asa 1. Eu acho que até o asa 2, talvez eu ponderaria, né? Dá para fazer? Dá, mas eu acho que por mais segurança sua e do próprio paciente, eu pensaria mais no paciente asa 1 estourando o asa 2, né? Porque já seria um limitador importante, né, Gu? O Dean Toriumi, ele faz lá em Chicago no consultório dele, a grande maioria dos pacientes. Então, se você consegue adaptar a sua clínica de acordo com os padrões da vigilância, é possível que seja feito uma boa parte dos pacientes lá, e isso acaba levando para o bloco cirúrgico os pacientes mais complicados. Então, termo de consentimento e orientações, a gente recomenda que o paciente ele utilize a meia de compressão durante o procedimento e que ele tenha deambulação precoce para evitar TVP. É importante orientar uma alimentação balanceada anti-inflamatória, principalmente nos 30 primeiros dias, para poder melhorar a pega do enxerto. O Tintoriumi, médico americano lá de Chicago, ele escreveu um livro só sobre dieta anti-inflamatória para pós-cirúrgico. Então ele coloca uma ênfase muito grande em relação à alimentação. O paciente, além disso, ele tem que evitar utilização de medicação anti-inflamatória nas primeiras 2 semanas. Quando a gente coloca um enxerto, a gente deseja uma certa reação inflamatória pequena para melhorar essa pega do enxerto. Então, se você utiliza um anti-inflamatório, você pode atrapalhar a pega do enxerto. Geralmente não é uma cirurgia que dói muito, então, na grande maioria dos pacientes, dipirona e Tilenol já é o suficiente. Para aqueles pacientes que vão ter uma dor um pouco maior, aí você pode utilizar um paracetamol com codeína, mas anti-inflamatório a gente não recomenda, a literatura não recomenda. Os pacientes são solicitados a aplicar compressas frias, mas não geladas, no rosto por 15 minutos a cada 2 horas, principalmente nos 3 primeiros dias. E atividade física leve pode ser começada a partir de 14 dias, mas atividades mais intensas só depois de 1 mês. Exposição solar só depois de 3 meses da cirurgia. A centrifugação, como eu disse para vocês, é feita uma rotação baixa de cerca de 3.000 RPM por 3 minutos, e esse padrão considerando uma centrífuga que tem um raio de 18 centímetros, que é a maioria das centrífugas. Esse tempo pode variar um pouquinho se você tem uma centrífuga menor. Tem uma fórmula que se calcula esse tempo de rotação de acordo com o raio. Mas para a grande maioria das centrífugas tem esse diâmetro, e depois a gente pode passar para vocês no grupo maiores informações, e no nosso curso online também a gente tem as indicações das centrífugas para que vocês possam comprar para utilizar na prática de vocês.
Cuidados pós-operatórios, evitar pressão, massagem na área onde foi colocado o enxerto, principalmente nos 10 primeiros dias. Tem pacientes que vão ficar mais inchados, principalmente na região da pálpebra, e ele vai querer fazer drenagem linfática, não pode, principalmente nesses primeiros 10 dias. Você tem que conversar com o seu paciente, orientar para ele que realmente vai ficar inchado. Quando a gente trabalha com gordura, a gente sempre trabalha com sobrecorreção. Os estudos de Coleman, eles mostram que você tem uma pega importante, mas ela não é de 100%. Então, a gente trabalha com uma margem de mais ou menos 30%. Cerca de 30% dessa gordura vai ser reabsorvida. Então, eu tenho que sobrecorrigir, principalmente em região de têmpora, que a gente observa que absorve muito, e também na região dos lábios. Na região dos lábios absorve ainda mais. Então, é uma região que tem que ser aplicado bastante. E mesmo assim, a gente observa uma absorção importante nessas regiões. Ainda não sabemos o porquê, é alvo dos nossos estudos, mas a gente já tem acompanhado pacientes aí de 4 anos que a gente observa que tem uma absorção importante nessas regiões. Sempre prescrevo antibiótico, porque é profilático. Se o paciente tem uma infecção ali naquela região, a gente perde o enxerto, perde o procedimento. Então, geralmente, a gente usa cefadroxila 500 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. Importante utilizar compressão local na área de coleta. Então, o paciente é orientado a usar o shortinho por cerca de 30 dias, ou tape na região abdominal, para poder evitar ali a formação de seroma. Complicações. As complicações mais frequentes, elas estão relacionadas com a técnica de coleta. Você pode ter irregularidade, então sempre é importante você coletar a mesma quantidade de um lado, do outro, evitar de muito superficial para você não ter irregularidade na região da pele. Hematomas podem acontecer, seromas ali na região da coleta. Uma complicação também relativamente comum é uma hiperpigmentação na região das pálpebras, que pode durar mais ou menos em torno de 2 meses, que dura geralmente em torno mais ou menos de 2 meses, mas pode durar até um ano. A pálpebra ela fica com uma coloração um pouquinho mais amarelada, e aí a gente tem que orientar e tranquilizar o paciente que vai edemaciar, vai ficar mais amarelado, um pouquinho mais amarelado nesses primeiros 2 meses. Mas depois desse período isso aí se resolve. Nodulações e irregularidades na área de aplicação, elas são raras. A gente nunca precisou de utilizar. Hoje você tem os empties, né, o botânico, para poder absorver a gordura, que é como se fosse uma hialuronidase ali para o ácido hialurônico, mas a gente geralmente, quando tem massagem, já é o suficiente. Nunca precisei de utilizar o botânico para esse fim. A complicação mais temida é a embolia de gordura, mas o que tranquiliza a gente é que ela nunca foi relatada na literatura quando se utiliza cânula para poder aplicar e o anestésico vasoconstrictor para poder fazer bloqueio. Então, se você tem cuidado ali, né, se você aspira antes, se você procura respeitar os seus limites anatômicos, a chance de complicação ela é muito pequena. Então, os eventos transitórios. Como vocês podem observar nessa paciente, você tem um edema. Olha aqui, a gente trabalha com uma sobrecorreção. Essa paciente aqui, ela está com cerca de 30 dias após o procedimento. Então, tem um edema importante. E aqui ela já está com 6 meses. Então, o hematoma na pálpebra inferior, ele pode persistir por até mais ou menos umas 3 semanas.
Aqui a hipercromia da pálpebra que eu falei para você, esse aspecto um pouquinho mais amarelado, ele é bem comum de acontecer também. E que pode durar até mais ou menos uns 2 meses. E aqui a gente vê a evolução com 1 mês e 6 meses após o procedimento. Então, aqui alguns dos nossos pacientes. Essa aqui é a Marielle. Então, eu costumo dizer que a Marielle é a paciente ideal para esse procedimento. É aquela paciente que tem já o rosto mais consumido, perdeu ali volume, estrutura na região da face. E a gente percebe aqui uma melhora da volumização, né? Uma volumização mais natural e discreta. E principalmente melhora da qualidade. A gente percebe um glow, melhora da hiperpigmentação aqui na região da pele, das manchas. Então, uma paciente que teve um resultado muito favorável. Esse é um paciente que também a gente tratou, a gente fez um nanofet. Ele já tinha feito a harmonização facial com ácido hialurônico e o que ele queria era melhorar a qualidade da pele. Então essa boca, isso aqui, ele já tinha feito, já tinha passado por um tratamento em outro serviço e o que a gente fez foi aplicar a nanofet em toda a região da face e também acabou fazendo um implante de cabelo. Então, a gente chegou nesse resultado aqui, após 6 Gente, meses do procedimento. o paciente, a gente chegou a fazer o nanofet no couro cabeludo, antes do implante e posterior ao implante. E assim, o que que a gente observou? Que o ciclo capilar dele encurtou muito mais do que o habitual. Então, aqueles baby hairs, né, depois do implante, ele caiu mais rapidamente e também cresceu muito mais rápido. Então, por isso que a gente está tentando, assim, utilizar cada vez mais o nanofet na parte do capilar na clínica, porque, assim, impressionante o resultado que a gente tem. Exatamente. Você tem estudos mostrando a associação do nanofet com o plasma rico em fibrina como um potencializador ali das células-tronco em terapia capilar, com resultados excelentes aí na literatura. Então, a gente pode compartilhar com vocês os artigos depois. E ele, o único lugar que a gente fez volume, né, Gô, foi microfet na têmpora, porque ele já tinha ácido hialurônico, bucal, mento, enfim. A gente bem que ponderou o local de aplicação do microfet e do nanofet, exatamente porque ele já tinha um rosto mais mexido, né? Então, a gente Uhum. ponderou bastante a aplicação da célula-tronco. Essa paciente é uma paciente também com o rosto que já estava bem envelhecido, perda da sustentação malar, perda aí do viço da pele, e a gente fez a aplicação das células tronco de gordura. Com 30 dias de pós-operatório, a gente já observa uma melhora da volumização de uma maneira mais natural. O grande atrativo desse procedimento são os pacientes que eles não desejam utilizar ácido hialurônico, porque está hoje frequentemente aí associado com resultados pouco naturais, com reações cruzadas. Então, hoje a medicina regenerativa ela tem sido um atrativo muito grande para esse tipo de paciente. E esse caso, Ogo, volta à imagem dessa paciente. Essa paciente, gente, a história dela é super interessante, porque ela nos procurou depois de um ano tratando o câncer do marido dela. Então, ela ficou um ano no hospital acompanhando ele. Daí, infelizmente, o marido dela veio a falecer. Então, assim, ela ficou muito acabada. Ela falou assim, Lorena, o que eu envelheci num ano foi equivalente, assim, 10 anos de envelhecimento da minha vida. E o que mais chama atenção é que, além da gente ter feito um enxerto com as células-tronco, tanto microfet, né, justa ósseo, subdérmico, quanto nanofet transdérmico, né, a gente também combinou com peeling profundo. Essa paciente eu apliquei Atacroton nela full face. Então, foi uma paciente que a gente fez terapia combinada, né, do uso das células-tronco, junto com peeling profundo. Então,
ela foi um case super de sucesso nosso, né, Gu? Exatamente por causa dessa combinação dessas duas grandes tecnologias que a gente tem no Brasil. É bem lembrado. Por isso que ela ainda está com eritema, né? O eritema persistente pós-peeling profundo. Uhum. Essa paciente é uma paciente que me procurou encaminhada de um outro colega que já tinha feito uma rinoplastia nela, ela não estava satisfeita com o resultado, ela queria fazer um retoque. Só que, aliás, ela já tinha feito 2 rinoplastias e o colega estava com medo dela fazer uma necrose, porque ela já não tinha cicatrizado bem na região da columela no último procedimento. E ele me enviou essa paciente para poder fazer a injeção de nanofet na região do nariz. E quando ela me procurou, ela estava extremamente insatisfeita, muito triste e deprimida, embora eu não ache que o nariz assim tenha esteja assim destruído, mas na visão dela, na percepção dela, ela não estava conseguindo assim nem sair de casa por conta da insatisfação. Então, eu pensei em tirar um pouco o foco do nariz dela e oferecer para ela, além de tratar o nariz, oferecer para ela o Nanofet, para poder aplicar ali na região da olheira, preencher um pouquinho com microfet, para ver se a gente conseguia melhorar os outros aspectos assim da face e tirar um pouquinho o foco do nariz. E foi o que aconteceu. Ela voltou depois que a gente tratou principalmente a região das olheiras. Eu não volumizei essa paciente porque ela já tem um rostinho mais arredondado, mas a gente colocou um pouquinho aqui na região do ramo da mandíbula, na região de fossa canina, e na região das olheiras. E ela voltou para a gente feliz, mais bonita, e isso me permitiu que eu tivesse tempo para poder fazer injeções Nanofet no nariz, porque geralmente a gente faz de 3 a 5 sessões antes de operar esses pacientes, para que eu pudesse melhorar essa vascularização e ela ter condições aí de fazer uma cirurgia no futuro. Essa paciente é a paciente que me procurou porque havia tido uma complicação em outro serviço com injeção de MMA, evoluiu com uma infecção, o cirurgião fez um corte aqui na região do dorso do nariz para retirar a PMMA e ela evoluiu com essa cicatriz inestética, ela estava super deprimida, e aqui eu comecei a fazer aplicações de nano-microfet. Então a gente observa que com uma sessão ela já teve uma melhora importante dessa cicatriz, tanto do ponto de vista de preenchimento, como também melhora da cicatriz. E aqui já com 2 sessões, como que a gente conseguiu uma melhora importante. O objetivo dela vai ser fazer 5 sessões para a gente poder ter condições aí de fazer a rinoplastia revisional dela. Então, conclusão. O Nanofet é um produto compacto, rico em células-tronco, com capacidade regenerativa e potencial de remodelamento tecidual, mas sem capacidade de volumização. O macro e microfet, além dos potenciais reconstrutivos e regenerativos, eles têm capacidade de volumização porque têm adipócitos viáveis. O processamento de gordura foi um marco na evolução da técnica de lipoenxertia e permitiu a criação de protocolos e sistematização de técnicas de coleta e aplicação. E as tecnologias de medicina regenerativa, a Lou vai falar um pouco disso depois, que o PRF e exossomas, eles vão entrar aí como sinérgicos às células tronco-adipositárias para que a gente obtenha resultados ainda melhores para os pacientes em medicina regenerativa. E agora eu vou passar a palavra para a Lou. Principalmente PRF, né, Gu? O tanto que é fantástico a combinação e aplicação dos dois conjuntos, né? Tanto o micro com PRF quanto o nano com PRF, né? Aumenta a pega do enxerto. E faz parte dos nossos protocolos, né, Lou?
toda vez que a gente usa o nano e microfet e o macrofet, a gente aplica junto o PRF. Você tem estudos que mostram que a associação dos dois, você otimiza o PRF, ele cria um microambiente favorável para a multiplicação das células tronco derivadas da gordura. Exato. E assim, quando a gente está usando principalmente o micro, né, Gu? Porque a gente pensa ali em volumização. Quando a gente pensa em combinar tecnologias, principalmente bioestimuladores de colágeno, gente, então subentende aí endógeno, nanofet e exógeno, os sintéticos que a gente tem como os injetáveis. Como, por exemplo, Radiesse, Sculptra, né, Eleva, enfim, ácido L-polilático e hidroxapatita de cálcio, em linhas gerais. Então, quando a gente pode, inclusive, combinar o nanofet com esses injetáveis, tá? Mas aí eu não penso tanto em volumização de face, eu penso mais em reposicionamento de tecido e melhora de qualidade de pele, mais compactação dérmica. Então, exatamente para melhorar o quê? A pele, né? Essa compactação, aquela laxity, né? Que é aquela pele muito segue, né? Aquela pele muito flácida, muito mole. Então, uma boa opção é não trazer volume para essa pele. Aí eu nem penso tanto no PRF, mas quando eu quero volume, eu quero que a pega do meu enxerto pegue-se, é importante a gente associar o PRF, tá? E eu vou explicar por quê aqui na minha aula.